Ordem de estriados celestes. O que são estriados? O que é esse ali e esse estriado? Os dois, no caso. Estriado porque tem os risquinhos lá na histologia, né? Que são o que os risquinhos? A organização de peixes. A histologia não é exatamente os peixes musculares que a gente visualiza, são realmente as miofibrilas, que é a organização da quitina e miosina, que é o sarcômero, certo? Sarcômero é o quê? A organização da quitina e miosina, certo? Então, só para a gente lembrar, eu falei para vocês já, né, semana passada, né? Então, o músculo lá, depois a gente passa os slides, não é esse negocinho, né? Tem a organização de feixes musculares, né? Que são a organização de vários, isso no músculo esquelético, né? Então, o músculo esquelético, ele tem, vamos lá, dentro de uma célula, organização de sarcômeros. E a célula do músculo esquelético, ela é lá, né? Multinucleada, bem comprida. É uma célula mesmo. Então, que é a membrana plasmática do músculo. Certo? Então, ela vai ser vários núcleos, né? E a organização, né? Do sarcômero nesse citoplasma. Tá? Então, essa célula em si, né, o conjunto delas vai formar um feixe muscular, tá? E milhares de células, né, formando aí todos o músculo. Então, esses feixes, né, são organizados no músculo, dando uma certa orientação daquela contração. Quando o músculo se encurtar, né, os feixes vão fazer inserção ali no osso e no movimento do osso. Então, a gente vai ter lá, né, os músculos planos, né, os músculos... Tem que lembrar dessa identificação. Eu vou dar biologia lá na biologia. Anatomia, né? Tem toda essa definição e eu não lembro mais. Músculos que tem ventre, especiforme, nome, né? Anatomia, né? Mas enfim, né? Os músculos planos são os do esqueleto axial, os músculos dos membros, né? São apendiculares, né? Eles têm esses ventres e realmente, né, na inserção dos tendões, né, nos ossos, então, são os que têm. Então, mais, vamos dizer, por organização de fibras musculares, vão necessitar de mais força, né? Para movimentos específicos, né? São os que geralmente mais hipertrofiam, né? Acabam acumulando mais actina miosina dentro, né, de cada fibra, né? Eles realmente precisam de mais força, tá? Depois tem, né, tamanho, músculo, assim, tem outras classificações. Depois qualquer coisa lá no final de semana, eu vou ter estudado melhor, até lembro com vocês, mas que importa para a gente aqui? Dentro dessa fibra muscular, então eu tenho muitos núcleos, a organização da miosina. E o que mais esse citoplasma? Toda célula tem. Né? Endoplasma, complexo de Golgi, organela, tem mitocôndrias, né? Muitas mitocôndrias. Vocês
vezes, já que foi semana passada, para eu ter a ligação actina-miosina aqui, né? Então, isso é mitocondrial, várias mitocôndrias produzindo para TATP. Importante, tá? Bom, o retículo endoplasmático da fibra muscular esquelética, tá? Aquele daqui. Ele tem uma recebe até um nome específico, como que é? Retículo sarcoplasmático. Ele é muito bem desenvolvido, né? E ele integra parte com a membrana, né? Claro, né? Muita ele, inclusive, vai sintetizar a miosina, né? Assim, toda, né? Sai esse retículo sarcoplasmático, tá? E ele tem muitas enzimas aqui dentro que vão armazenar, né? Ligadas a essas enzimas, cálcio. Por isso que é um saquinho bem tranquilo, cheio de enzimas ligadas a cálcio. Então, de todas as células, a que mais armazena cálcio no retículo endoplasmático é a célula, né, a célula musculatura esquelética. Tá? Então, entre tudo que ele, né, é processado aqui, né, essas proteínas aqui, ele tem esse armazenamento de cálcio. Tá? Na verdade, não é bem ligado à membrana. Ele é ligado a uma projeção da membrana plasmática, que essa célula também tem, bem específico da célula muscular. E aí sim, vamos tirar um tubinho, uma imaginação dessa membrana plasmática, que é chamada de túbulo T. Túbulo T. Retículo sarcoplasmático. O que é o túbulo T? Uma imaginação da membrana plasmática, né? Para dentro do citoplasma, e tem algumas proteínas aqui que fazem ligação com canais de cálcio que eu tenho aqui na membrana do retículo sarcoplasmático. Como que essa proteína, né, é chamada de hialodina, vocês vão ver o nome lá, né? Como que ela ativa a ligação com esse canal de cálcio para quê? Né? Para quê? É para induzir a liberação de cálcio, né, que está armazenado aqui. Esse cálcio é o que vai simular a ligação actina-miosina, né? Todo o processo. Como que é ativado? Pela despolarização da membrana plasmática dessas células. Então, a membrana plasmática da célula muscular, ela tem canais de sódio. Sódio que tem inativação e desativação, né? Esses canais de sódio, né, são ligando dependentes. Tem, na verdade, bastante ligando dependente e o voltagem dependente também. Os que são ligando dependentes vão se abrir por esse ímã da ACH, acetilcolina, mais esquerda. Neurotransmissor da sinapse neuromuscular. Vamos começar daqui no neurônio, né? Você começa. Então, o neurônio que vem lá da medula espinal, né? O neurônio motor, que eu falei para vocês, recebe o estímulo, que a gente vai entender todo esse estímulo descendente, né? A organização desse movimento. Então, o neurônio eferente, o neurônio motor, ele vai, né, uma parte do axônio dele, vai liberar, então, a acetilcolina, o neurônio colinérgico, vesícula da acetilcolina, vindo da sinapse, né, vindo da vascularização, no caso, chega aqui, entra cálcio, como todos
neurotransmissor liberado, né? Tenho aqui canais de cálcio voltagem independente, no final e terminal de sódio. Só para lembrar, tem que entrar cálcio aqui para a acetilcolina ser liberada, certo? Acetilcolina liberada, né? No espaço, uma fenda sináptica, eu fiz longe, mas é tudo muito perto. Né? Acetilcolina liberada vai se ligar a canais de sódio, vai entrar sódio e vai começar a despolarizar. A fibra muscular, ela também tem canais de sódio que são agora voltagem dependente. Ou seja, pela entrada de sódio começa a abrir mais canais de sódio voltagem dependente também, vai distribuindo a despolarização por toda a fibra rapidamente. Então, entra sódio na célula, ela vai ficar mais positiva, né? Era no repouso. Então, era lá menos 60, né? Atingiu o limiar, menos 50. Começou a abrir canais de voltagem dependente também, e despolariza toda a fibra. Tá? Despolarizou a fibra para quê? Final, resposta final é a contração do músculo. Contração pelo menos dessa fibra no caso, foi ela que recebeu o ensino, né? Então, esse túbulo T é uma invaginação dessa membrana por onde o sódio, né, acaba se distribuindo aqui para dentro do citoplasma. Essa ligação, né, essa positividade dessa porção dessa membrana do túbulo T vai ativar essa proteína chamada aqui hialinodina. Hialinodina. Entre cálcio e sódio. Para sódio. Cálcio? Então entra sódio, eu fiz o sódio, então você entra sódio, despolariza, essa despolarização passa para os túbulos T e vai ativar essa proteína aqui, a despolarização, né? Faz uma transformação nessa proteína, como se fosse um canal voltagem dependente, só que é só uma proteína. Tá? Ativa a hialinodina e faz contato com esse canal de cálcio aqui, chamado rodopsina. Cada nome, né? Vocês vão ouvir lá, rodopsina. Então, é o canal hialinodina, ligação com rodopsina. Sistema hialinodina-rodopsina. Nada mais é o quê? Ativação das proteínas que vão abrir canais aqui sim, de cálcio. Por que canais de cálcio? Quando tem a ativação dessa rodopsina, ela ativa ainda enzimas aqui dentro que quebram essa proteína aqui chamada calcisequestrina. Sequestra o cálcio. Ela segura o cálcio dentro do retículo cytoplasmático. A despolarização ativa então uma cascata enzimática que quebra e o cálcio fica livre e o cálcio passa, né, para todos. O cálcio vai estar aqui no citoplasma agora. Tá? Por que o cálcio tem que sair do retículo cytoplasmático? Porque ele vai ativar o que a gente tem aqui? Actina e miosina. E o cálcio é responsável pela ativação da ligação da actina e da miosina. Bom, a actina não está sozinha, né? A gente vai ver nos slides que ela está em volta dela, eu tenho duas proteínas. A actina é em volta por troponina e tropomiosina. Eita, quase que me fugiu o nome. Então eu tenho a tropomiosina e a troponina. A tropomiosina, ela fica em volta aqui da actina e a troponina, uma outra proteína que fica aqui presa nela, menorzinha. Né? Complexo troponina, tropomiosina. Tá? Troponina, tropomiosina. Elas estão cobrindo a actina. E por isso a miosina não está ligada à actina. No momento em que o cálcio se liga aqui na troponina, eu
eu tenho a transformação do complexo troponina-tropomiosina e vai liberar pontos ativos da quitina, uma proteína no meio da quitina, que é onde a cabecinha da miosina tem atração a se ligar nela. Então, é só a liberação do cálcio. Então, eu tenho a transformação do complexo troponina-tropomiosina, liberando a quitina, liberando os pontos ativos da quitina. O local em que agora a cabecinha da miosina consegue se ligar à quitina. Aí eu começo a ter interação, a quitina e miosina. Tá? Essa ligação, a ligação molecular, a cabecinha da miosina tem atração a pontinho ativo faz uma reação química com parte dessa quitina e vai se ligar. Abriu ali, deixou o espaço, ela se ligou. Tá? Por que ela se ligou? Porque o cálcio foi liberado. Tá? Se ela se ligou, talvez tenha encurtado um pouquinho a fibra, mas e agora? Ela tem que encurtar mais o sarcoma. Fazer mais ela não liga só uma vez. Ela liga. Aí vem uma ATP, ela tem a cabecinha da miosina, ela tem uma TPase. A TPase, aqui na cabecinha da miosina tem uma ATPase, uma enzima que pega ATP. Então chega a ATP aqui, ela quebra o ATP, com a quebra do ATP libera energia, vira ADP mais P, quebra o fosfato, e essa energia faz com que a cabecinha da miosina se mova e aí ela vai achar um outro ponto ativo. Então vocês vão ver no vídeo. O movimento da cabecinha da miosina, cada quebra de ATP, ela bate e volta, bate e volta. Vai fazer o quê? Vai trazendo a quitina para o centro, vai encurtando o sarcoma. Vários sarcomas dentro da fibra, vai estar acontecendo tudo junto, porque a fibra toda foi despolarizada, liberou cálcio, e está tendo ligação quitina-miosina. Então a fibra toda está reduzindo de tamanho. Uma célula. Está respondendo a uma liberação de um terminal axônico do neurônio motor. Tá, e aí? Tá o tempo todo? Não. Enquanto tem cálcio, e essa quitina-troponina-tropomiosina está ali. Quer dizer, tá ligada ao cálcio, tem a ligação. Esse cálcio, ele liga, transforma, e é solto novamente. Aqui no retículo sarcoplasmático, eu tenho uma proteína, uma bomba de cálcio, que vai, ao mesmo tempo que o cálcio é liberado, ela já vai internalizando o cálcio de volta para esse retículo sarcoplasmático. Então é um negocinho assim, lá no vídeo vocês vão ver, ele tem uma mãozinha e ele pega o cálcio e coloca o cálcio de volta. Tá? Trazendo o cálcio para dentro. Então esse cálcio não fica para sempre no citoplasma. É liberado e essa bomba aqui, por ativação por ATP também, então eu preciso de ATP, é uma bomba, coloca cálcio de volta no retículo sarcoplasmático. Então, libera rapidamente, ele tem a ação na troponina-tropomiosina, começa a ligação quitina-miosina. Rapidamente também a fibra já não está mais despolarizada, porque o canal de sódio abre e fecha para limpar sódio, e o cálcio está sendo internalizado novamente para dentro do retículo sarcoplasmático. Quando o cálcio entra, eu já tenho não tem mais ligado a troponina, a quitina está coberta de novo, já não consegue mais ligar, a miosina vai lá se ligar, está fechado, está bloqueado pela troponina-tropomiosina. A tropomiosina enrola. É uma bomba de cálcio. Quando recebe uma bomba de cálcio, tem uma membrana do retículo sarcoplasmático. Ao mesmo tempo que eu tenho canal de cálcio, esse recebe o nome. Não sei nem se você enxergou, mas lá no vídeo vai ficar melhor. Mialodina, rodopsina. Rodopsina é um canal de cálcio que se abre só para a saída do cálcio. É só um canal de cálcio, na verdade, que
que abriu por uma ativação da guanina, que é uma proteína, e mudou devido a essa despolarização da fibra. Né? Então, é todo um complexo. Né? Mudanças enzimáticas. Ativa enzimas ainda aqui dentro que quebra a calciquestrina, libera o cálcio, e o cálcio vai passar por esse canal de cálcio que está aberto. Né? Agora, essa daqui é uma bomba, né? Que é a ATP. Né? Ela vai estar funcionando pela ativação da ATP, quando ela encontra o cálcio, liga a ATP e ela vai colocar a ATP para dentro. Né? Ativa uma ligação com o cálcio que está no citoplasma. Tá? Bom, então, aí o cálcio entra, já não tem despolarização na fibra, já não tem ligação actina-miosina, o músculo volta a relaxar. Então, para manter uma contração de uma fibra muscular, ele vai estar recebendo mais acetilcolina o tempo todo para ele não voltar a relaxar. Aí, realmente, ele fica despolarizando e ativando ainda sempre essa saída de cálcio, né? Por mais que o cálcio seja internalizado, vai estar saindo ainda. Enquanto eu tenho despolarização, eu tenho esse complexo que é a nodina-nodotoxina ativado, permitindo as enzimas ativadas que permitem a saída de cálcio para o citoplasma. Então, quando você está mandando o bíceps aqui continuar segurando o peso, né, eu tenho que ficar mandando o sinal, essa acetilcolina o tempo todo, né? Eu não estou estimulando para manter essa contração. Tá? A hora que eu paro de despolarizar, tudo isso já funciona como relaxa. O movimento ele requer contração e relaxamento. E aí precisa de ATP, né? E se não tiver ATP, o que acontece? Tem contração. Fadiga muscular entra aí. Na falta de ATP, a actina-miosina se liga e não se solta. Porque a cabeça da miosina precisa da quebra da ATP para se movimentar. E aí fica aquele músculo contraído por mais tempo, né, do que o esperado. Né? Então, assim, a falta de oxigenação suficiente para aquele músculo vai gerar uma fadiga. Ele vai tentar, né, primeiro produzir ATP por via anaeróbica, aí acumula ácido lático, né? E além disso, eu acabo tendo até uma certa desestruturação do sarcômero por essa ligação intensa da actina-miosina. Né? Então, eu tenho lá um pouquinho de inflamação dentro daquela fibra se falta oxigênio. Se você faz uma contração muito acelerada e ele não está recebendo sangue suficiente. Isso fisiologicamente não acontece. Nós estamos vendo cardiovascular no exercício físico e quanto maior o metabolismo do tecido, ou seja, quando o músculo está em exercício, existem mediadores que aumentam a muscularização daquele músculo. E aquele músculo recebe mais oxigênio. Aquele músculo que está trabalhando, existe um sistema que faz ali maior vascularização para o músculo realmente ganhar mais oxigênio e continuar conseguindo o movimento. Tá? Mas geralmente quando a gente mantém uma contração por muito tempo, naquele momento é quando libera o ácido lático, né? Leva um pouquinho na aerobiose. E o acúmulo de ácido lático, se ele for exagerado e cair realmente no sangue, acontece que a gente faz para mostrar que o animal executou um exercício extenuante, ao qual ele não estava preparado. Ele não deve acumular ácido lático, sim, a ponto de estar na circulação sanguínea. Então, acontece que você deu preparo, a resistência física do animal para isso. Bom, essas questões de exercício a gente vai comentar um pouquinho agora, depois vai comentar de novo no caso respiratório, porque requer vários sistemas, né? Mas a gente já vai pensar um pouquinho nesse sentido, né? De músculo que tem que estar preparado para uma corrida, né, de velocidade, né? Ou aquele músculo de salto, né? Uma maratona que requer mais tempo. Tem o que nos músculos? Vocês já ouviram falar também, fibras rápidas e fibras lentas. As rápidas,
é aquele músculo que é treinado para contração rápida, ou seja, ele contrai e relaxa mais rapidamente. Esse cálcio tem que ser liberado, entra rápido, né? Ele requer realmente muito mais ATP, né? E aquele músculo que tem que manter a contração mais sempre, os axiais, ou aquela corrida que é menor a velocidade, mas dura mais tempo. É um músculo que vai estar trabalhando com a contração mais demorada. Ele tem mais fibras lentas. E isso o músculo ele vai também se organizando. A fibra que vai hipertrofiar depende do tipo de exercício que está executando. O músculo sempre tem fibras rápidas e fibras lentas, né? Somente os músculos dos membros, né? Os articulares. E aí depende do exercício que executa, aumenta, né, a hipertrofia, fibra rápida ou fibra lenta. E aí vai do treinamento. Depois a gente conversa também, né? Mas enfim. Então eu quero que vocês entendam, né? Então eu tenho que ter ATP para contrair, na verdade, o ATP para relaxar a musculatura. A contração requer o quê? Acetilcolina. Requer a liberação da acetilcolina pelo neurônio motor, a descolarização da fibra. Né? Ligou a actinamiosina, porque liberou o cálcio. Então eu preciso do cálcio também, né, para ligar a actinamiosina. Agora, para desligar, para relaxar, eu preciso de ATP. Para a cabeça da miosina mexer e para a bomba de cálcio internalizar o cálcio de volta, né? E assim também não ficar estimulando a contração direta. Tá? E é o que acontece quando, né? Quer dizer, isso a gente explica por que o cadáver fica duro. Parou de respirar. Então, morreu, né? Em si, quando morre, aquela falta de oxigênio é ativado os sistemas de alerta. Então, ocorre sinapses, neurotransmissores, né? Liberação desses neurotransmissores na busca pelo um controle. Né? Então, acaba sendo liberada a acetilcolina, né? Ativada, né? No momento da morte. E nisso, né, eu tenho uma contração, né, dos músculos, né, e essa contração ativada, com o tempo, né, sem oxigênio, daí parou de contrair tudo, inclusive o coração, se ele para, ele contrai, não relaxa, não bombeia mais. Faltou oxigênio, parou de chegar o oxigênio. Então, contraiu, ativou a despolarização, ligou a actinamiosina, mas falta oxigênio. Então, aí é o quê? Horas depois, geralmente começa a endurecer, né? 2 horas depois, realmente, depois que morre. Permanece, né, a rigidez cadavérica, né, colocado na patologia, acho que até 6 horas pós-morte. Depois começa a ocorrer a putrefação, ou seja, as células vão se desfazendo e as enzimas rompendo o mesmo tecido, as enzimas que estavam armazenadas na célula, a célula vai ficando nova, né? Novamente. Então, isso lá, né, na medicina veterinária legal, né? Então, para você analisar o tempo de morte, requer essa análise, né, de rigidez de acordo com o tempo da morte. Então, faltou ATP, né? Faz com que os músculos eles fiquem enrijecidos, né? Até porque, além de no momento da morte, essa acetilcolina ser realmente ativada nas polarizações, com o tempo também, né, essas enzimas da acetilcolina que estavam armazenadas continuam sendo liberadas pela membrana plasmática e desintegrar também no neurônio, né? E ela acaba ligando a fibra muscular e vai ocorrendo a ativação de ligação à actinamiosina. Mas o cálcio, mais o cálcio a actinamiosina que se ligou, não consegue se desligar porque não tem mais ATP. Então fica ali ligado, né? Então como explica, né, a rigidez do cadáver e horas que acontece enquanto, né, tem ainda a actinamiosina estruturada ali. Depois a célula começa a se estruturar, começa a putrefação, né? Por falta de oxigênio, a membrana plasmática rompe, né?
tempo até não. Essa necrose, né, essa elevação mesmo motor também, né, vai aumentando pela desintegração das células, né? Vocês vão ver na patologia. E aí a gente tem, né, diferentes ciclos de rigidez. Se você tiver ou por excesso de acetilcolina, a gente vai ver no tétano, por exemplo, né? Sim. Acetilcolina em excesso. Tá, eu tô aqui, né? Não, vamos liberar acetilcolina, voluntária essa sinapse. Essa acetilcolina que foi liberada, fica aqui para sempre? Nenhum neurotransmissor fica na fenda sináptica para sempre, eu já falei isso para vocês, né? Então aqui eu tenho uma acetilcolinesterase, que ela quebra a acetilcolina. Então aqui eu tenho uma enzima, né? Acetilcolinesterase. Ela faz o quê? Quebra a acetilcolina. Colina mais acetil-CoA. Essa colina tem uma proteína aqui que põe para dentro e reaproveita a colina. Tá? Acetil-CoA, né? Entra como um ciclo de Krebs, vai produzir os corpóreos que é distribuída, né? Mas, enfim, é reaproveitado parte para utilizar e fazer novas acetilcolina. O que é a importância da acetilcolinesterase? Ela está ali presente porque a acetilcolina tem uma atuação rápida, né? Para desintegrar mesmo essa acetilcolina. Senão ela fica estimulando muito tempo essa contração. Então, outro fator que é importante para o músculo contrair e voltar a relaxar. Se eu não tiver essa acetilcolinesterase, vai permanecer essa contração por mais tempo, vai dar uma rigidez. Né? A falta da acetilcolina, nem precisa falar, porque o músculo não contrai. Se tiver toda essa ativação do neuromotor liberar acetilcolina, não tem sinapse neuromuscular, não tem acetilcolina, o músculo esquelético não contrai. E aí a gente vai ver, né? E controles motores superiores, controlando quanto de acetilcolina tem que ser liberado. E ainda aqui, né? Função, graduação da força de determinado músculo. Então, uma porção de neurônio joga essa fibra. Esse neurônio, mesmo neurônio motor, ele pode ter outras ramificações de sonhos, tá? Liberar acetilcolina, vamos dizer que aqui tudo é um músculo, e ali vai ter outras fibras musculares. Então, quando ele vem com a despolarização, ele vem com a dessolarização, ele vai liberar acetilcolina ao mesmo tempo para algum grupo de fibras musculares. Isso é chamado de unidade motor. Então, é o conjunto do neurônio motor com as fibras que ele faz sinapse, com as fibras musculares que ele faz sinapse. Tá? Da medula vai sair vários neurônios motores para aquele músculo. Então, eu vou ativar uma unidade motor, eu faço uma força. Eu ativo duas, uma força um pouquinho maior. Ativo três, uma força maior. Porque quanto mais unidades motoras daquele músculo serem ativadas, quer dizer, mais neurônio motor estão fazendo sinapse com um grupo maior. Várias fibras musculares, né, mais força na contração. Quanto mais fibras musculares contraem, mais a força que o músculo ganha, né? E aí pode provocar mais movimentos, né? Mais força que o músculo tem. Perdão, peso, né? Então eu preciso, né, do bíceps. O pezinho, ativo aqui 3 unidades motoras. Né? 2 quilos, 5 quilos, 5 unidades motoras, sei lá, 10 quilos. 10 unidades motoras, né? Mais fibras estão sendo contraídas. É a somação espacial. Eu aumento a força somando a quantidade, né, de fibras musculares que estão sendo despolarizadas. Está ocorrendo todo esse processo, liberação de cálcio, ligação actina-miosina.
tá? E aí tem a somação temporal. Se eu quero temporal, é aquela que você vai tirar. Eu quero permanecer segurando o peso. A temporal requer o quê? Várias, né, frequência de despolarização desse neurônio motor, continuar a despolarização. Então, é a somação de despolarização do neurônio motor. O neurônio motor continuar fazendo sinapse por um determinado tempo, por isso que é temporal, está relacionado ao tempo que vai continuar a despolarização da fibra. Eu não posso deixar ela repolarizar. Ela tem que continuar despolarizada para manter aquele peso. É aí que eu posso fadigar, porque se eu manter muito peso, muito tempo, vai faltar bebê. Estou mantendo aqui uma rigidez, né? Ativando a despolarização, vai estimular sintomático. Tá? Enfim, depois a gente vê também essa questão de fibra rápida, fibra lenta, tem a fadiga, né? Uma mais rápida que a outra. Outra fadiga também. Mas... eu vou mandar então um vídeo para vocês resumindo esse processo molecular, tá? Depois, né? Operação. Deixa eu ver. Depois a gente vai ver. A diferença desse processo muscular lá no músculo cardíaco é muito semelhante, porque ele também tem sarcômeros, né? O que acontece no músculo cardíaco, a célula é uma única célula, um único núcleo, um único retículo endoplasmático que não é tão desenvolvido quanto o do músculo. Então, ele não armazena tanto cálcio. E a célula do músculo cardíaco, ela tem na membrana dela um canal de cálcio e não um canal de sódio. Então, ela despolariza por cálcio e o cálcio que entra já ajuda nessa contração acritina-miosina. Né? Vou mostrar para vocês a diferença do processo molecular e depois a gente vê, inclusive acho que no vídeo que já vai isso, foi mesmo. Vai ser vários vídeos que eu vou mandar para vocês, que é toda a sequência, desde a sinapse, né? Primeiro ele fala da estrutura das fibras com vários músculos, né? Então ele vai falar do cardíaco, do esquelético, tá? E do liso. Do liso, então, qual que é a diferença? A diferença, a questão é que ele não tem organização da retina e miosina. Elas se ligam, mas sem organização. Então, sempre pensa, né? O músculo liso contraindo é um papel amassado, ele contrai sem uma forma definida. Isso provoca o quê? Movimento. Né? Movimento das glândulas que ajuda a glândula a secretar, movimento no intestino, que é bem fácil, então movimento, né? Movimento de propulsão, peristaltismo, né? Em si. Também, né, requer mais contração, mas... Então é um movimento, né, que não tem em si uma grande força, né? A retina dentro do músculo desorganizada e é em menor quantidade, é um músculo pequenininho, então ele não consegue ter grande força, né, nem comparado ao músculo esquelético. Né? E aí a gente vai ver que a retina além de ser desorganizada, a ligação não tem troponina-tropomiosina. Na ativação da despolarização da célula do musculismo, eu tenho uma ativação de fosforilase, se a partir dessa ativação é que a miosina tem atração pela actina. Ela não tem, eu tenho então que ativar a ligação delas. Né, que é diferente aqui, que elas se ligam automaticamente. Eu tenho que cobrir para elas não se ligarem, né? A troponina, a tropomiosina esconde a actina da miosina para se ligar só no momento, né, de despolarizar e vir o cálcio. Lá no músculo liso não, o cálcio ativa uma enzima e é a partir dessa ativação que a miosina se liga à actina. Tá? É a diferença. Depois tem detalhado, no estudo dirigido já tem detalhado, né, esse processo. E nos vídeos ele vai comentar um pouquinho dessa diferença. Então, eu vou cobrar na primeira unidade só. A diferença desse processo molecular de contração. Depois a gente vai entender de forma mais ampla, né? Como que é controlada a contração do músculo cardíaco, né? Que é o sistema nervoso autônomo, como é controlado o músculo liso lá dentro de cada sistema. Tá bom, então amanhã eu vou passar